Bem-vindos de novo a mais uma ação de formação e de esclarecimento. Hoje vamos falar sobre método de resolução de problemas, falar um bocado sobre o ciclo PDCA e sobre a metodologia 8D. 8D são 8 disciplinas, portanto isto foi um método começado a ser desenvolvido pela Ford, onde o objetivo é determinar uma metodologia de trabalho que permita a resolução de problemas em equipa. Qual é então o procedimento normal? Temos indicação se existe ou não ações de emergência, ou seja, algo que faça com que a produção pare de vez, devido a um determinado problema que tenha sucedido. Não é? Isto, no fundo, é como se fosse uma etapa zero deste processo 8D. Depois temos a primeira etapa, que é a constituição da equipa. Em seguida, temos a descrição do problema. Depois, a implementação das ações temporárias corretivas. Depois temos uma grande área que passa pela identificação das causas possíveis, de selecionar as causas prováveis que estão a afetar um determinado produto e verificar se a causa provável é a causa raiz. Isto, no fundo, estamos a falar da determinação e verificação das causas raízes. Se não for a causa raiz, temos que voltar a selecionar outra causa e perceber ou não se é a causa raiz do problema. Depois disso, selecionamos e verificamos as ações corretivas permanentes, implementamos e validamos estas ações, vemos como é que nós conseguimos prever a reocorrência de determinados modos de falha ou de determinados tipos de má detecção e, por fim, encerramento e reconhecimento da equipa do trabalho desenvolvido. Da constituição da equipa, que é o primeiro passo, devem ser equipas multidisciplinares que incluam um champion, que é um executivo com autoridade para decidir, não está envolvido diretamente na resolução de problemas, mas ele é que irá ter autoridade para saber se implementa ou não aquilo que a equipa decidiu. Nós a equipa, somos responsáveis pela parte técnica da resolução do problema. Há depois aspectos financeiros, aspectos da estratégia da empresa e aspectos que têm a ver com questões temporais. E essas sim vão para outro fórum, onde esse tal champion irá decidir se as determinadas ações podem ser ou não realizadas, tendo em conta uma visão mais global do cliente, do tipo de problema e das opções das empresas. O líder da equipa, que é o dono do processo, não é necessariamente ninguém da qualidade, mas é alguém que é o responsável por resolver é o responsável técnico do problema. É alguém que vai tentar implementar as melhores soluções para resolver o problema. Os membros da equipa podem ser vários especialistas, engenharia, processos, operadores, podem lá estar também fornecedores ou clientes. E há um facilitador, que é opcional, que é alguém que é especialista na metodologia ou nas ferramentas associadas, independentemente de ter uma discussão. Portanto, esta pessoa, o facilitador, poderá participar em todos os 8Ds. Ele é conhecedor da metodologia 8D, é conhecedor das ferramentas da qualidade e pode ajudar com o seu conhecimento a que haja uma maior eficiência da resolução desse problema. Não é tão responsável pela solução técnica, mas sim pela garantia que a ferramenta passa por todos os passos e que há todos os métodos auxiliares que permitem a equipa chegar a bom porto em relação à resolução do problema. Também a equipa vai definir os objetivos daquilo que quer e aquilo que consegue atingir em termos dos seus objetivos. Portanto, os objetivos a esta mnemónica do SMART deverão ser específicos, mensuráveis, eu devo conseguir medir os objetivos finais, devem ser específicos, porque eu não posso dizer vou melhorar. Melhorar não é específico, eu tenho que dizer vou melhorar, vou passar de X para Y. Tem que ser alcançáveis, não posso pôr objetivos que eu já sei ou a equipa já sabe à partida que nunca os poderá alcançar. Tem que ser relevantes, tem que ser importantes para a melhoria do processo ou do produto e tem que estar calendarizados.
Depois desta descrição e de definição do problema e de constituição da equipa, vamos então descrever o problema. Vamos rever os dados existentes, recolher e rever dados existentes que digam respeito ao problema para estabelecer uma compreensão comum do mesmo e do seu alcance. Verificar com o cliente externo ou interno para classificar uma compreensão clara do problema, portanto, verificar exatamente quando é que aconteceu, quantos lotes é que tiveram este problema, em que zona da peça é que o problema mais se desenvolveu. Isso muitas vezes o cliente tem essa informação. E preparar um fluxograma do processo e assegurar que reflete o processo corrente com precisão, de modo a comparar com o especificado. Responder a certas perguntas: quem observou, a quem é que este problema afeta, o que é que foi observado, que objeto tem o defeito, qual é a tendência desse defeito, quando é que foi observado, onde na peça é que existe este problema, como é que foi observado e como é que foi detectado, e qual é a dimensão e frequência, e quantas vezes foi observado e quantos defeitos foram observados. Portanto, estas perguntas todas que estão aqui servem para depois perguntar porquê. Portanto, eu faço todas estas perguntas anteriores para poder determinar o problema, para mais tarde, quando eu pergunto porquê, conseguir ter as respostas mais adequadas. A análise, procurar alterações, mudanças ou falhas ou ineficiências em relação ao procedimento especificado. Vou verificar o fluxo de trabalho, verificar se existe alguma alteração ou se algo foi feito em desacordo com esse procedimento ou com esse fluxograma. Procuro alterações ou mudanças nas condições ao longo do tempo. Procuro diferenças entre máquinas, linhas, processos ou clientes. E começar a questionar os 6 M's. Os 6 M's, como todos nós sabemos, vem de uma metodologia dos diagramas de Ishikawa, onde permite tentar cartografar todos os tipos de problemas e pô-los em gavetas, em cada uma, começando com a letra M, fica mais fácil depois de estar a discretizar problemas e estar a selecioná-los. Começar a identificar as primeiras pistas para determinar a causa raiz. Nesta altura eu poderia utilizar, é comum utilizar ou começar a utilizar alguma destas 7 ferramentas de qualidade do Ishikawa. Portanto, já tenho os fluxogramas para verificar se há algo que saiu fora do procedimento. Tenho folhas de registros e gráficos para tomar nota do que está a acontecer com o nosso produto. Posso fazer uma análise de Pareto. Um diagrama causa e efeito também vai ser utilizado aqui. Diagramas de expressão, histogramas e cartas de controle. Portanto, isto são o que está mais ou menos empiricamente verificado, é que 95% dos problemas da qualidade podem ser resolvidos com estas 7 ferramentas fundamentais. Portanto, eu, utilizando cada uma destas ferramentas, consigo despistar ou não todos os problemas que me dá origem a, quando eu for fazer as perguntas porquê, eu a resposta muitas vezes tenho aqui nestes 7 ferramentas da qualidade. Depois então de determinar o problema, vou determinar as ações temporárias de contenção, que são implementadas após ou durante a fase da descrição do problema. Portanto, eu não preciso de acabar a descrição do problema para implementar estas ações. Visam impedir que os efeitos do problema atinjam o cliente, interno ou externo, até serem implementadas ações corretivas. Protege o cliente e ganha-se tempo. Atacam o sintoma e não a causa raiz. Acrescem custos ao produto e são opcionais. Não é obrigatório que haja uma ação corretiva temporária. Estas ações são opcionais. Isto, no fundo, a ação corretiva temporária é o que nós fazemos quando está a cair água do teto. O que nós fazemos, em vez de ir lá acima ao teto, estar a verificar de onde é que está, qual é a causa, raiz, eu imediatamente ponho um balde cá em baixo para a água não alastrar e não estar a molhar o chão. Portanto, isto equivale a estas ações corretivas. É evidente, quando eu ponho esse balde, eu tenho que comprar o balde, tenho que arranjar alguém que anda a transportar baldes, tenho que ver de quanto em quanto tempo é que o balde tem que ser mudado. Portanto, há uma série de ações e uma série de análises que eu tenho que estar a fazer mesmo para esta operação temporária. E aquilo que nós temos que fazer quando fazemos este passo também é exatamente isso. É implementar a ação e depois tem maior custo, porque é preciso os recursos para fazer essa ação. Já sabemos que ela é limitada no tempo, portanto podemos estar a atacá-la com uma maior incidência, com mais recursos, sabendo que está a diminuir o efeito que tem no cliente, ou está a evitar que haja uma propagação desse tipo de defeito dentro das nossas instalações.
Com essa ação temporária implementada, vou então ter tempo para determinar e verificar as causas raízes. Recolher e apresentar a descrição do problema, analisar as várias diferenças e mudanças e compreender o que é e o que é que não é, questionar a ocorrência, a falha na detecção e na prevenção. Portanto, isto começa a ter aqui uma ligação ao FMEIA. Portanto, vocês sabem que no FMEIA eu tenho que prevenir a reocorrência e melhorar a minha capacidade de detecção. Portanto, vou verificar no FMEIA quais são os valores que estão lá atribuídos e verificar se realmente eu tive em conta todos os tipos de riscos. Por cada caso adiantado, a perguntar 5 vezes porquê. Porque é que ela sucede. Evitar respostas vagas, não mensuráveis e não parar em respostas do género erro do operador ou decisor superior. O operador se erra é porque não tem as instruções suficientemente claras. O operador se erra é porque o processo não está devidamente robusto, não está insensível à variação que existe do operador. Portanto, cabe-nos a nós definir processos que sejam insensíveis à variação dos operadores. Depois vou selecionar as causas raízes potenciais, ou testar ou separar cada causa provável, comparando com o perfil N ou E do problema, e depois verificar as causas raízes. Provar conclusivamente se as causas potenciais são as causas raízes do problema. Procurar métodos eficazes, rápidos, simples e de baixo custo para fazer o problema aparecer e desaparecer antes de começar a utilizar meios de verificação mais elaborados. Isto são tudo melhores práticas para nós podermos utilizar nesta fase. Para determinar a causa raiz, é porque é que o problema aconteceu. Tenho que fazer esta pergunta. Ponto de fogo ou causa de não detecção, porque é que não foi detectado? Porque é que não foi prevenido? Portanto, estas 3 perguntas têm que estar muito presentes e têm que ter uma resposta muito concreta. Normalmente utiliza-se o diagrama causa e efeito, que foi desenvolvido pelo Kaoru Ishikawa, também conhecido como Ishikawa espinha de peixe, representação gráfica da relação entre as entradas, que são as causas, e uma saída, que é o problema, o efeito ou o modo de falha. Consideram-se, entre outros métodos, os 6 M's: método, máquina, material, mão de obra, meio ambiente e medição. Vocês já conhecem todos, temos aqui a declaração do problema, o modo de falha, e então o que é que eu vou pôr? Vou dividir os possíveis causas dos modos de falhas em 6 ou 7. Ali a gestão pode ser escrito com o outro M do management, e eu vou identificar tudo o que está na espinha de peixe antes da declaração do problema são tudo possíveis causas. Causas especiais, causas comuns, mas o que está aí para trás é todo o processo. A declaração do problema é a característica no produto que não está ok. Portanto, eu vou dividir isto em 5 ou 6 ou 7 M's e verificar de onde é que provavelmente está a vir a causa raiz do problema que está a fazer com que isto aconteça. Depois vou desenvolver também esta metodologia dos 5 porquês, que foi desenvolvido pelo Toyota em 1930 e depois foi mais implementada nos anos 70 pela Toyota, pelo Taiichi Ohno. Implica perguntar porquê 5 vezes consecutivas até atingir a causa raiz. O que são os 5 porquês? Então, é um método de determinar a causa raiz de um problema. Método que permite fazer a distinção entre sintomas e causas. Normalmente a resposta a um porquê revela uma outra razão e gera outro porquê. Há que ter igualmente cuidado ao encadeamento dos porquês. Não é obrigatório que se façam 5 porquês. Os porquês acabam quando eu tenho uma ação que possa estar a realizar. Há determinados problemas ou determinadas possíveis causas que é o terceiro porquê eu posso executar uma ação e há outros que só o quinto, ou sexto ou sétimo. Portanto, os 5 porquês é só mais um mindset para eu perceber que tenho que ir à busca da verdadeira causa raiz. A verdadeira causa raiz, ao final do terceiro porquê, pode estar encontrada. Portanto, eu não decido ir até ao quinto. Eles param, mais uma vez, os porquês param quando eu tenho ou quando eu posso realizar uma ação. Depois vou para o passo quinto, que é a seleção e verificação das ações corretivas permanentes. Portanto, são implementadas após conhecerem e terem sido validadas as causas raízes. Visam eliminar a causa raiz do problema eliminando o mesmo. Devem ser previamente planeadas, testadas, validadas e provada a sua eficácia.
E as ações temporárias corretivas devem ser retiradas após a implementação e validação das ações corretivas permanentes. Isto quer dizer o quê? Quando eu for ao meu teto e reparar o cano, que era a causa, o cano furado era a causa raiz de entrar água dentro da minha casa, ou de cair água pelo teto, eu sim que reparo o cano, eu logo de seguida, ou passado algum tempo, vou tirar o balde para verificar exatamente se a ação corretiva teve o efeito desejado. Portanto, eu, assim que implemento a ação corretiva permanente, retiro a ação corretiva temporária. Portanto, eu decido, agora vou implementá-lo. Implemento o plano de ações e monitorizo o processo. Implementar as ações planeadas e monitorizar o progresso. Estabelecer controlos para assegurar que a causa raiz é eliminada. E os controlos podem ser contínuos ou podem ser revistos e retirados quando houver dados disponíveis suficientes para demonstrar que o problema está resolvido. Aqui, mais uma vez, vou voltar a usar as 7 ferramentas, ou algumas das 7 ferramentas da qualidade que eu usei no passo 2 para descrever o problema, para agora comparar o antes e o depois e verificar em termos de estabilidade, pode ser por uma carta de controle, verificar se o processo depois da implementação da solução que eu preconizei se mantém estável ou não ao longo do tempo. Muito importante, as ferramentas de qualidade que eu usar para demonstrar aqui no 6º passo a eficácia das ações corretivas deverão ser as mesmas que eu utilizei no passo 2 para descrever as ações ou para descrever o problema. E no final formalizo as mudanças. Formalizar as mudanças é pôr em standards. Há uma frase que é muito significativa que diz: não há melhoria contínua sem standard. Portanto, eu não posso melhorar continuamente os meus processos se não formalizar essas mudanças no standard ou num procedimento ou numa instrução de trabalho. Portanto, vou validar essa instrução de trabalho e logo em seguida vou estar a formalizar essa mudança. Em seguida, vou verificar quais são as ações preventivas e de reocorrência e ver se tem alguma aplicação transversal na minha implementação. O que é que eu vou fazer? Vou rever o sistema. O que é rever o sistema? Vou rever pormenorizadamente todos os sistemas de práticas e procedimentos relevantes, de modo a identificar quaisquer fatores que tenham sido contribuídos para o problema e, não sendo retificados, poderão causar a reocorrência dos problemas e de outros semelhantes. Vou verificar e atualizar o meu fluxograma do processo, a minha metodologia de controle e de detecção, vou verificar as ações do FMEA, se realmente deu origem a novos tipos de modos de falha e novas possíveis causas. Portanto, vou verificar no meu sistema o que é que existe para pôr isso tudo em standard para garantir que para a frente o meu processo já vai ter isso em conta. Tudo o que eu realizei é registado e devem-se instar ações com vista à sua correção. E verificar se existe uma aplicação transversal, ou seja, se esta solução que eu tenho, que eu encontrei para este problema, pode ser também aplicada diretamente noutro problema semelhante. Eu vou voltar outra vez aqui ao exemplo que eu dou do balde. Se nesta sala a solução foi ter reparado o cano porque era a água que estava aqui do cano, se tenho outra sala com água a cair do cano, ou com água a alagar a sala, eu se calhar vou diretamente ao cano e verificar se aquela solução pode ser diretamente implementada para evitar que haja outros danos mais relevantes. As ações preventivas são implementadas na sequência da resolução de problemas, visam evitar repetição de problemas ou de problemas semelhantes, visam igualmente evitar o surgimento de outros tipos de problemas, são sensíveis a produtos, processos, linhas ou procedimentos semelhantes e contribuem para a melhoria contínua do sistema. Este passo é muito importante para garantir a sustentabilidade e melhoria contínua de todo o sistema. Pôr tudo em normas, pôr tudo em standards, para garantir que a partir dessa altura todos os processos se realizam daquela maneira. E por fim vou encerrar o meu processo, vou verificar quais são as lições aprendidas e vou reconhecer a equipa de trabalho. As ações de contenção implementadas em todos os produtos, incluindo aqueles ainda em desenvolvimento, será que eu posso implementar já diretamente nesses novos produtos? As ações corretivas que endereçam a prevenção de detecção e planeamento implementadas em todos os produtos, verificar se há ações corretivas que eu também posso implementar em novos produtos, revisão dos pontos-chave dos processos e dos procedimentos através da organização, portanto, divulgar o que é que eu encontrei em relação a este tipo de falhas
e divulgá-los entre toda a organização. E a gestão de topo deve promover a replicação e institucionalização dos métodos e ações de resolução de problemas. Como isto é uma ferramenta de melhoria contínua, estas ferramentas devem ser acarinhadas e devem ser promovidas pela gestão de topo. Sem o incentivo da gestão de topo, fica muito difícil uma implementação adequada e correta deste tipo de metodologia. Esta revisão das lições aprendidas e standardização dos resultados da implementação dos métodos de resolução de problemas, do desenvolvimento de novos processos ou produtos, portanto, mais uma vez, standardização. Os resultados das lições aprendidas são documentados e disponibilizados para toda a organização. A resolução de problemas, no final, diz respeito a todos. Como criar uma cultura de qualidade e de liderança, onde se toma a responsabilidade pela qualidade, se lidera através do exemplo, se encoraja a identificar os problemas, assegurar que a causa raiz é eficazmente identificada e eliminada, não apenas contida, e por fim que se responsabilize as equipas pela implementação de ações corretivas e preventivas. E que se tomem decisões com base em factos e não com base como se costuma dizer, de engenharia nasal. Não é? Cheira-me que é daqui ou cheira-me que é dali. Não é daqui, não há o acho nem o penso que. Tem que ter um facto e esse facto tem que tem que dar origem a uma ação muito concreta. Obrigado pela vossa atenção e vemos mais tarde noutro módulo.